Meu nome é Clara Moreira, tenho 32 anos, e há exatamente 1 hora atrás eu estacionei meu Fiat Uno entre um Porsche e uma BMW na reunião anual da minha família. Sou a filha que desperdiçou seu potencial, dando aulas para crianças carentes, a irmã que nunca alcançou o sucesso dos gêmeos prodígios, a eterna decepção do meu pai advogado. Você já imaginou como seria ter o poder de calar todos aqueles que passaram a vida te diminuindo? Em algumas horas, quando o helicóptero pousar no jardim impecável da chácara dos meus pais, descobrirei se a vingança é mesmo um prato que se come frio, ou se no final das contas, ela tem gosto de cinzas. Quando abri o portão enferrujado da chácara dos meus pais em Campos do Jordão naquela tarde de dezembro, meu velho Fiat Uno, tossindo como um fumante de longa data, não fazia ideia que minha vida mudaria para sempre. Lá estavam eles, um Porsche Cayenne preto reluzente e uma BMW X5 azul metálica, estacionados lado a lado como se estivessem posando para um comercial de vidas bem-sucedidas. Respire fundo, Clara. Você consegue. Era o que eu repetia mentalmente enquanto desligava o motor barulhento do meu carro, que parecia gritar fracasso, ao lado daqueles símbolos de status. Fazia exatamente 5 anos que eu evitava a reunião anual da família Moreira. 5 anos fingindo ter compromissos inadiáveis, trabalhos urgentes na creche municipal onde sou professora. 5 anos escapando dos olhares de decepção, especialmente do meu pai, que nunca entendeu por que a caçula da família desperdiçou seu potencial com crianças carentes. O caminho de pedras até a casa nunca pareceu tão longo. Cada passo trazia de volta uma memória. Eu, aos 8 anos, correndo atrás dos meus irmãos gêmeos, Rafael e Rodrigo, os prodígios da família, sempre tão iguais na aparência e tão diferentes no caráter. Meu pai, Arnaldo, aplaudindo as conquistas deles no tênis enquanto mal notava meus desenhos premiados na escola. Felipe tinha razão. Eu precisava enfrentar isso. Seu marido está chegando. Sussurrei para mim mesma, apertando a alça da bolsa onde guardava nosso segredo. Mal sabia eu que em 3 horas, aquele segredo explodiria como fogos de artifício no Réveillon de Copacabana. Clarinha, finalmente você veio. Minha mãe me abraçou com aquele aperto que só mães sabem dar, forte o suficiente para transmitir saudade, suave o bastante para não demonstrar desespero. Elisa Moreira, 60 anos, ex-professora universitária que abandonou a carreira, por amor à família, leia-se, por pressão do meu pai. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, pareciam pedir desculpas antecipadas pelo que estava por vir. Você está linda, filha. Mais magra? A Clara sempre foi magrela demais, mãe. Deve ser a dieta da professora mal paga. A voz de Rafael ecoou da sala, seguida por risadas. Meu irmão apareceu no hall de entrada, segurando uma taça de vinho tinto que provavelmente custava mais que meu salário semanal. Ao seu lado, Tatiana, sua esposa, toda produzida num vestido Chanel, original, claro, me analisava como quem examina um inseto curioso. Quanto tempo, cunhadinha? Ainda salvando o mundo uma criança de cada vez. O sorriso dela não alcançava os olhos. Respirei fundo e apertei discretamente o anel de noivado no bolso do meu vestido, o único de marca que possuo, comprado em promoção no shopping. Na verdade, Rafael, estou adorando meu trabalho. As crianças são mais autênticas que muitos adultos que conheço. Sorri enquanto pensava em como meu irmão reagiria se soubesse que meu inexistente noivo tinha acabado de comprar um prédio inteiro no Itaim Bibi para nosso projeto educacional. Mas não era hora ainda. A vingança, como o brigadeirão da tia Zezé que seria servido na sobremesa, é um prato que se come frio. E eu esperava que fosse tão doce quanto. Janeiro. Biblioteca Municipal de São Paulo. Foi onde tudo começou. Numa tarde chuvosa enquanto eu pesquisava material para um curso de especialização em educação inclusiva. Desculpe, você sabe onde fica a seção de pedagogia? A voz grave me fez levantar os olhos do meu caderno. Alto,
Ombros largos, sorriso tímido e uma camiseta do Instituto Pro Livro levemente amarrotada. Felipe Castro parecia deslocado entre as estantes, como um urso perdido numa loja de porcelana. Não tinha nada de especial nele, exceto talvez aqueles olhos verdes que pareciam ler sua alma. Como eu poderia imaginar que aquele homem comum mudaria minha vida? 3 meses de cafés após as aulas, conversas sobre Paulo Freire e risadas sobre nossas infâncias tão diferentes, ele no litoral de São Paulo, filho de pescador, eu na capital, filha de advogado renomado. Em abril, após um jantar simples num restaurante no Bexiga, Felipe me pediu em casamento. É cedo demais, argumentei, chocada. Quando a gente sabe, ele respondeu, mostrando uma caixinha com um anel delicado. O que me conquistou não foi o anel, que mais tarde descobri ser de uma joalheria caríssima, mas o fato de ele ter escolhido uma peça discreta, respeitando quem eu era. Foi só em maio que descobri quem Felipe realmente era. Preciso te mostrar uma coisa, disse ele, levando-me até um estacionamento onde um motorista aguardava ao lado de uma Mercedes. Sou dono da Tech Bridge. Desenvolvemos um aplicativo de logística que foi comprado por uma multinacional ano passado. Meu estômago afundou. Não por ele ter dinheiro, mas pelo medo do que minha família faria com essa informação. Por favor, não conte para eles, implorei, pensando nos comentários maldosos que viriam. Vamos esperar o momento certo. Ele concordou, sem entender completamente que, na família Moreira, dinheiro era poder. E poder era algo que meus irmãos nunca permitiriam que eu tivesse. Então, Clara, conta pra gente como é a vida de solteirona. Rodrigo, meu outro irmão gêmeo, ergueu sua taça enquanto sua esposa Luísa cobria a boca para esconder o riso. O almoço estava servido na varanda da chácara. Feijoada completa, o prato favorito do meu pai, com direito a couve refogada no alho, farofa de ovo e laranjas frescas cortadas em rodelas perfeitas. A mesa de madeira maciça, herança dos meus avós, comportava os 10 lugares sempre impecavelmente arrumados pela minha mãe. Aposto que as crianças da creche são os únicos seres que te dão atenção. Tatiana, num movimento que tenho certeza que foi calculado, derrubou sua taça de vinho tinto diretamente no meu vestido branco. Ai, meu Deus! Me desculpe, querida, exclamou com falsa preocupação enquanto minha mãe corria para buscar um guardanapo. Talvez seja um sinal para você investir em roupas melhores. Podemos fazer um dia de compras juntas qualquer dia desses. Seus olhos brilhavam com aquela crueldade elegante que sempre me fez pensar em vilãs de filmes da Disney. Seria cômica sua maldade se não doesse tanto. Engoli o nó na garganta e me levantei. Vou ao banheiro tentar salvar o vestido. No corredor, ouvi a voz do meu pai. Essa menina nunca vai aprender. Educação é importante, mas não enche conta bancária. Trancada no banheiro, as mãos tremendo enquanto tentava limpar a mancha, senti as lágrimas escaparem. Peguei o celular, quase ligando para Felipe. Não venha. Foi um erro. Mas então me olhei no espelho, vendo o rosto da menina que sempre foi diminuída naquela casa. Não dessa vez, murmurei, enxugando as lágrimas. O helicóptero pousaria em 2 horas. Seria tempo suficiente para aguentar mais humilhações? Respirei fundo e voltei para a mesa. Um sorriso forçado no rosto e uma mancha rosada no vestido que agora parecia uma medalha de guerra. Foi durante a sobremesa que percebi algo estranho. Rafael saiu apressadamente da mesa quando seu celular tocou. E eu, curiosa como sempre fui, defeito ou qualidade, o segui discretamente. Preciso de mais tempo, suplicava ele no canto do jardim, as costas curvadas como se carregasse um peso invisível. Já vendi o relógio, estou tentando levantar o dinheiro. Por favor, só mais 2 semanas. Quando ele desligou, seu rosto estava pálido como o algodão que minha avó usava para fazer bonecas no meu aniversário. Problemas? Perguntei, fazendo-o saltar como se tivesse visto um fantasma. Nada que te interesse, Clarinha, respondeu ácido,
mas pude ver o medo em seus olhos. O mesmo medo que vi quando éramos crianças e ele quebrou o troféu de golfe do papai. Se precisar conversar? Ofereci, mas ele já tinha se afastado, ajeitando a gravata como se pudesse recompor a dignidade junto com o nó perfeito. Aquele não era o Rafael arrogante que conhecia. Era um homem desesperado. E por um momento vergonhoso, senti uma ponta de satisfação. Encontrei minha mãe na cozinha, arrumando as sobremesas em bandejas de prata. A mancha vai sair com água oxigenada, disse ela sem levantar os olhos. Então, surpreendentemente, pegou minha mão. Tenho orgulho de você, Clara. Sempre tive. Sua voz era quase um sussurro. Seu pai perdeu tudo uma vez, sabia? Antes de vocês nascerem. Foi quando ele decidiu que sucesso e dinheiro seriam a única medida de valor na nossa família. Ela apertou minha mão. Nunca te defendi como deveria. Tenho medo dele, do temperamento dele. Mas também tenho medo que ele nunca aprenda a lição. O que ela quis dizer com isso? Antes que eu pudesse perguntar, Rodrigo entrou na cozinha, interrompendo nosso momento. Pai está chamando para o café na varanda. Diz que tem um anúncio importante. Se ao menos eles soubessem que o anúncio importante seria o meu. Antes do pai falar, eu tenho um comunicado. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar duas vezes, como se tivessem vida própria. Todos os olhares se voltaram para mim, alguns curiosos, outros claramente entediados. Meu coração batia tão forte que eu podia jurar que estavam todos ouvindo. Queria dizer que, bem, eu não vim sozinha hoje. Um silêncio confuso tomou conta da varanda, enquanto o aroma do café recém-passado pairava no ar. Como assim não veio sozinha? Seu carro velho chegou vazio, a não ser que você tenha trazido algum aluno carente da creche. Rafael soltou uma risada, seguida pelos outros. Meu pai apenas observava por cima da xícara de café, aqueles olhos que sempre me avaliavam e encontravam falhas. Respirei fundo. Meu marido está chegando. Viemos separados porque eu morro de medo de helicóptero. O silêncio que se seguiu foi diferente, pesado, incrédulo. Então, como uma represa rompendo, as risadas explodiram. Marido, helicóptero? Meu pai finalmente colocou a xícara na mesa, um sorriso irônico nos lábios. Clara, querida, essa sua imaginação sempre foi seu maior talento. Ele ergueu a taça. Proponho um brinde à imaginação fértil da minha filha caçula, que sempre nos diverte com suas fantasias. Todos ergueram suas taças, exceto minha mãe, que me olhava com uma mistura de pena e preocupação. Eu sorri, um sorriso calmo que escondia o furacão dentro de mim. 15 minutos. Em 15 minutos, o som de paz cortando o ar destruiria anos de humilhação. Vocês acreditariam que, mesmo sabendo o que estava por vir, minhas mãos ainda tremiam? Foi meu sobrinho de 8 anos, Pedro, filho de Rodrigo e Luísa, quem ouviu primeiro. Tem um barulho estranho lá fora, ele gritou, interrompendo a discussão sobre os novos projetos imobiliários do meu pai. No início, ninguém deu atenção. Crianças sempre inventam coisas, não é? Mas então, o som ficou mais alto. Um toque-toque-toque ritmado que foi ficando mais intenso a cada segundo. Vi o rosto do meu pai mudar de expressão, como se alguém tivesse lhe dado um tapa invisível. Helicóptero! Pedro gritou da janela, pulando de excitação. Tem um helicóptero pousando no campo! A correria foi imediata. Todos se levantaram, correndo para as janelas como se a rainha da Inglaterra estivesse chegando para o chá. Rafael me olhou, a boca ligeiramente aberta. Você não... Não pode ser, murmurou. Fiquei parada, sentindo uma estranha calma me envolver. Anos de terapia, barata no posto de saúde, como Rodrigo fazia questão de lembrar, não tinham conseguido o que aquele momento estava fazendo por mim. Do lado de fora, o helicóptero pousava no campo que meu pai sempre manteve impecavelmente aparado. Para valorizar a propriedade, ele dizia. Era um Eurocopter cinza e branco.
discreto para os padrões de helicópteros, mas ainda assim mais luxuoso que qualquer coisa que minha família esperaria ver associada a mim. Por um instante, contemplei a ironia da situação. Eu, que tinha pavor de alturas, tinha um noivo que se locomovia pelo céu. Às vezes, o amor nos faz superar medos que nem sabíamos ter. E às vezes, a vingança... Será que era isso? Tem um gosto tão doce quanto o brigadeirão da tia Zezé que esfriava, esquecido, sobre a mesa. A porta do helicóptero abriu, e Felipe desceu, impecável num terno italiano azul marinho que realçava seus olhos verdes. Ao seu lado, 2 assistentes de terno preto, que eu não esperava, uma surpresa até para mim. E... Espere! Aquele era Gustavo Mendes, o chefe dos meus irmãos no escritório de advocacia? Vi o rosto de Rafael empalidecer e Rodrigo ajustar nervosamente a gravata. Felipe sorriu ao me ver e caminhou em minha direção como se estivéssemos sozinhos num campo de girassóis, não cercados pela minha família em choque. Desculpe o atraso, amor, disse ele, me abraçando e beijando suavemente meus lábios. Tivemos que fazer uma parada em São Paulo para pegar Gustavo. Ele se virou para minha família, estendendo a mão para meu pai com a naturalidade de quem não percebe o terremoto que acabou de causar. Senhor Moreira, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Clara fala muito do senhor. A expressão do meu pai era impagável, como alguém que engoliu um limão inteiro e está tentando sorrir. Castro, meu pai repetiu, apertando mecanicamente a mão de Felipe. Felipe Castro da Tech Bridge? Percebi, pelo tom da voz dele, que não era a primeira vez que ouvia aquele nome. Felipe assentiu, ainda sorrindo, mas seus olhos tinham aquele brilho que eu conhecia bem, o mesmo que aparecia quando ele jogava xadrez e estava prestes a dizer checkmate. Exatamente. Acho que recebeu minha proposta mês passado, não? Sobre aquele terreno no Morumbi? Meu pai engoliu em seco, enquanto eu lutava para esconder minha surpresa. Que terreno? Que proposta? Será que eu conhecia Felipe tão bem quanto pensava? E será que isso importava agora, quando finalmente eu não era a coitada da Clara aos olhos da minha família? Por que não voltamos para dentro? Sugeriu minha mãe, sempre a pacificadora. Preparei brigadeirão. Enquanto caminhávamos de volta à casa, notei Rafael sussurrando algo urgente para Tatiana, que o afastou irritada. Rodrigo, por outro lado, não desgrudava de Gustavo Mendes, como um estudante ansioso tentando impressionar o professor. Dentro da casa, a dinâmica havia mudado completamente. De repente, todos queriam saber sobre o casal. Como nos conhecemos? Há quanto tempo estávamos juntos quando seria o casamento? Janeiro, na biblioteca municipal, respondi, observando Felipe com o canto do olho. Ele complementava minhas respostas com detalhes que eu nem lembrava, como a cor do meu cachecol naquele dia, vermelho com listras brancas, um presente da minha primeira turma de alunos, ou o livro que eu estava lendo, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Era como se ele tivesse fotografado mentalmente cada momento nosso. E por que esconder o relacionamento por tanto tempo? Perguntou meu pai, seus olhos estreitados com suspeita. Antes que eu pudesse responder, Felipe pegou minha mão esquerda e delicadamente colocou nela o anel que eu sempre carregava no bolso. Não estávamos escondendo, apenas queríamos ter certeza. Ele deslizou o anel no meu dedo enquanto todos observavam. E agora temos. Aquele momento deveria ser perfeito, como nos filmes. Então, por que senti um arrepio de inquietação? Talvez fosse o olhar do meu pai, calculista como sempre. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez na vida, eu estava no centro das atenções da família Moreira, e descobri que o lugar não era tão confortável quanto imaginei. 6 meses antes daquela reunião familiar explosiva, minha vida havia tomado um rumo inesperado. Eu preciso ir para os Estados Unidos por 6 meses.
As palavras de Felipe caíram como bomba no nosso jantar de comemoração de 3 meses de noivado, em junho. Estávamos num restaurante japonês na Liberdade, meu bairro favorito em São Paulo. A empresa está expandindo e eu preciso supervisionar pessoalmente a abertura do escritório em Seattle. Olhei para o sashimi no meu prato, subitamente sem apetite. 6 meses. Metade de um ano. Uma eternidade para quem havia acabado de encontrar o amor. Você pode vir comigo, sugeriu ele segurando minha mão. Podemos encontrar uma escola bilíngue onde você poderia trabalhar. Balancei a cabeça, sentindo lágrimas se formarem. Não posso abandonar meus alunos no meio do ano letivo, Felipe. Eles contam comigo. Era verdade. Mas não era só isso. Uma parte de mim, aquela parte insegura que cresceu ouvindo que nunca seria suficiente, tinha medo. E se ele conhecesse alguém melhor nos Estados Unidos? Alguém mais sofisticada, mais adequada ao seu mundo? E se ele percebesse que eu era apenas uma professora comum, não especial o suficiente para um homem como ele? Os meses seguintes foram um teste de resistência. Videochamadas diárias, mensagens de texto constantes e a dúvida sempre presente. Será que vai durar? Em julho, antes da partida dele, visitamos seus pais em Angra dos Reis, sua mãe, Dona Célia, uma senhora simples que me abraçou como se já fôssemos família. Seu pai, seu Jorge, pescador aposentado cujas mãos calejadas contavam histórias de trabalho duro. Cuida do meu menino, pediu Dona Célia ao nos despedirmos. Ele pode ter conquistas, mas o coração dele é simples como o nosso. Aquela visita me deu forças. Se Felipe, vindo de uma origem tão humilde, podia conquistar o mundo sem perder a essência, talvez nosso amor também pudesse sobreviver à distância. Mas será que sobreviveria à minha família quando ele voltasse? Então, Clara, além desses negócios imobiliários que seu marido mencionou, que outros projetos vocês estão planejando? Meu pai quebrou o silêncio constrangedor que havia se instalado na mesa de jantar, sua voz carregando aquele tom inquisitivo de advogado em interrogatório. Era óbvio que ele tentava avaliar quanto eu realmente sabia sobre os negócios de Felipe, testando se nosso relacionamento era genuíno ou apenas uma fachada. Durante anos me senti invisível naquela mesa, e agora, de repente, todos os olhares convergiam para mim, como se eu fosse algum tipo de animal exótico no zoológico. Felipe limpou a garganta, colocando o guardanapo de linho sobre o colo com a naturalidade de quem nasceu em berço de ouro, não filho de pescador. Na verdade, Sr. Moreira, estou no processo de transição profissional. A TechBridge cresceu mais do que esperávamos, e recentemente decidi que quero usar parte dos recursos para projetos com impacto social. Ele olhou para mim com aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Clara me inspirou. Estamos desenvolvendo um projeto educacional inovador em São Paulo, muito diferente daquele empreendimento imobiliário que discutimos. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Pude ver as engrenagens girando na cabeça do meu pai, tentando processar a informação. Um projeto educacional? Que tipo de retorno isso traz comparado ao setor imobiliário? Felipe sorriu. Aquele sorriso tranquilo de quem conhece seu próprio valor. Clara será a diretora pedagógica. E quanto ao retorno, Sr. Moreira, algumas coisas são investimentos na humanidade, não na conta bancária. Meus irmãos engasgaram simultaneamente com seus vinhos caros. Foi a primeira vez que vi Rodrigo mostrar um interesse genuíno por algo relacionado a mim, inclinando-se para perguntar mais sobre o projeto. Seria possível que, depois de anos me diminuindo, agora ele realmente quisesse saber sobre meu trabalho? Ou era apenas o cheiro do dinheiro que subitamente tornava minhas ideias fascinantes? A semana anterior à reunião familiar tinha sido uma montanha-russa de emoções. Primeiro, o retorno de Felipe dos Estados Unidos, bronzeado e com presentes para todos, inclusive uma caixinha misteriosa para mim que ele insistiu que eu só abrisse no dia do nosso aniversário de 1 ano juntos. Coincidentemente, o dia após a reunião familiar.
Depois, a tontura estranha no banheiro do apartamento, seguida pelo teste de gravidez que mostrou não uma, mas 2 linhas rosa-choque. Gêmeos. Os exames confirmaram. Como se o universo tivesse um senso de humor peculiar, eu, a filha sem futuro, estava grávida de gêmeos, assim como minha mãe esteve uma vez. Devemos contar para sua família amanhã? Felipe perguntou, segurando o ultrassom onde 2 pontinhos minúsculos pulsavam em sincronia. Sentada na nossa cama, balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Vamos esperar passar o primeiro trimestre. Era uma desculpa, e nós 2 sabíamos. A verdade era que eu queria aquele momento só para nós, sem os comentários ácidos dos meus irmãos ou as expectativas pesadas do meu pai. Queria proteger aquelas 2 vidinhas do julgamento constante que sempre acompanhou a minha. Agora, sentada à mesa de jantar da chácara, com Felipe revelando nossos planos profissionais, senti uma nova onda de tontura. Será o cheiro forte do molho de carne? Ou a pressão de tantos olhares avaliando cada palavra, cada gesto nosso? Você está bem, amor? Felipe sussurrou, notando minha palidez. Assenti levemente, tomando um gole d'água. Minha bolsa, pendurada na cadeira ao lado, guardava o teste de gravidez que eu tinha trazido por segurança. Um hábito bobo de quem ainda não acreditava totalmente na própria sorte. Se minha mãe soubesse o que carregava ali, será que aqueles olhos tristes ganhariam um novo brilho? Será que finalmente alguém naquela família veria valor no meu caminho escolhido? Quando esse caminho agora incluía a continuação do sobrenome Moreira? Acho que devemos falar sobre intenções reais aqui, meu pai declarou, colocando os talheres cuidadosamente ao lado do prato, como se estivesse se preparando para um interrogatório no tribunal. Castro, que intenções tem com a minha filha? Clara sempre foi, digamos, ingênua quanto aos motivos das pessoas. Felipe manteve o semblante tranquilo, mas vi sua mandíbula tensa, o único sinal externo de irritação que ele permitia. Minha única intenção é fazê-la feliz, senhor. Quanto à ingenuidade, acho que o senhor está confundindo bondade com fraqueza. Um erro comum, mas ainda assim, um erro. Antes que meu pai pudesse responder, Tatiana se levantou abruptamente, derrubando sua taça de vinho. Chega dessa farsa! Sua voz ecoou pela sala de jantar, surpreendendo a todos. Lágrimas escorriam pelo rosto perfeitamente maquiado, borrando o rímel caro. Estamos falidos. O Porsche é alugado. Rafael está devendo para um agiota porque perdeu tudo em jogos de apostas. Ela apontou um dedo trêmulo para meu irmão, que parecia ter encolhido na cadeira. Estamos nos divorciando porque ele fraudou minha empresa para cobrir dívidas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe cobriu a boca com a mão, enquanto meu pai empalidecia visivelmente. Rodrigo olhava para o irmão com uma mistura de choque e decepção. Foi nesse momento que senti aquela tontura forte, mais intensa que todas as anteriores. Tentei me apoiar na mesa, mas minha mão trêmula derrubou a bolsa. O conteúdo se espalhou pelo chão de madeira como confetes de um carnaval trágico. Batom, carteira, chaves e o teste de gravidez, que deslizou até parar exatamente no centro da roda familiar, as 2 linhas rosa-choque viradas para cima, visíveis para todos. Olhares assustados se desviaram de Rafael para o pequeno objeto plástico no chão. De repente, eu não era mais apenas Clara, a filha desajustada. Era Clara, a futura mãe. E pela primeira vez naquela casa, o silêncio não vinha carregado de julgamento, mas de algo muito mais raro na família Moreira. Perplexidade genuína. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? A voz de minha mãe, normalmente suave e submissa, cortou o silêncio com uma autoridade que eu jamais tinha ouvido. Ela se levantou, os ombros eretos, subitamente parecendo 10 anos mais jovem e infinitamente mais forte. Com uma calma assustadora, caminhou até o teste de gravidez.
Pegou-o do chão e o colocou na mesa. Clara, você está grávida? Perguntou, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que me fez engolir em seco. Sim, respondi, sentindo a mão de Felipe apertar a minha sob a mesa. Gêmeos. Descobrimos semana passada. Felipe se levantou, seu braço envolvendo protetoramente meus ombros. Não planejávamos contar ainda, estamos esperando passar o primeiro trimestre. Meu pai, ainda processando a revelação de Rafael, agora parecia estar tendo um curto-circuito mental. Abria e fechava a boca como um peixe fora d'água, incapaz de formular uma frase coerente. Foi quase cômico. O grande Arnaldo Moreira, o homem que sempre tinha a última palavra, agora completamente sem palavras. A noite se desenrolou como um filme surrealista. Rafael, finalmente liberado do peso do segredo, confessou tudo. Como começou apostando pequenas quantias até perder o controle. Como falsificou a assinatura de Tatiana em documentos da empresa dela. Como estava sendo ameaçado por agiotas. Por que não pediu ajuda? Perguntei, finalmente encontrando coragem para confrontá-lo. Ele me olhou, lágrimas nos olhos. A primeira vez que o via chorar desde que éramos crianças. Como poderia? Passei a vida toda te diminuindo, Clara. Como poderia admitir que você estava certa? Que dinheiro e status não significam nada quando você perde a si mesmo. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não era perdão, ainda não. Mas talvez fosse o início de um entendimento. Será que precisamos chegar ao fundo do poço para enxergar quem realmente importa na nossa jornada? 6 meses se passaram desde a reunião familiar que mudou tudo. Estacionei meu Fiat Uno, o mesmo carro por escolha própria, em frente à chácara dos meus pais. Felipe tinha oferecido para comprar um carro novo várias vezes, mas eu recusava. Algumas coisas precisam permanecer as mesmas para que possamos medir o quanto mudamos, expliquei para ele. Minha barriga de 7 meses mal cabia atrás do volante. E os bebês, 2 meninos, descobrimos no último ultrassom, chutavam como se estivessem jogando uma final de Copa do Mundo dentro de mim. A chácara estava diferente. Não na estrutura, mas na energia. Rafael agora trabalhava no projeto educacional que Felipe e eu estávamos desenvolvendo, gerenciando a parte administrativa. Uma condição da ajuda financeira que Felipe ofereceu. Nada de empréstimos, apenas trabalho honesto e terapia obrigatória para o vício em jogos. Tatiana tinha decidido dar uma segunda chance ao casamento, impressionada com os esforços genuínos de Rafael para mudar. Rodrigo, surpreendentemente, foi quem teve a transformação mais profunda. Depois de ver o irmão cair, começou a questionar suas próprias escolhas e valores. Tia Clara, Pedro, meu sobrinho, correu para me abraçar assim que entrei, suas mãozinhas acariciando cuidadosamente minha barriga. Os bebês já podem ouvir histórias? Posso ler para eles? Sorri, bagunçando seus cabelos. Do outro lado da sala, vi meu pai, mais magro, com mais rugas, mas estranhamente mais leve, conversando com Felipe sobre o projeto educacional. Não era amizade, nem nunca seria, mas havia respeito. Minha mãe se aproximou, entrelaçando seu braço no meu. Eles vão ser homens melhores, sussurrou, e percebi que não falava apenas dos meus bebês, mas também dos homens da família Moreira. Enquanto caminhávamos juntas para a mesa do almoço, sem vinhos caros ou ostentação, apenas comida simples e boa conversa, me perguntei: quanto da minha própria felicidade vinha do sucesso de Felipe e quanto vinha da minha própria jornada de autodescobrimento? E será que importava quando o resultado final era essa sensação de paz que nunca experimentei antes? 5 anos se passaram em um piscar de olhos. Enquanto observo Jorge e Paulo correndo pelo jardim da escola que criamos juntos, não posso deixar de sorrir ao pensar no caminho que percorremos. Meu Fiat Uno finalmente se aposentou, mas o guardei na garagem como lembrança de quem fui e de quanto cresci. As cicatrizes familiares não desapareceram completamente. Algumas feridas são profundas demais para curar totalmente.
mas aprendemos a construir algo novo sobre elas, como árvores que crescem mais fortes após a tempestade. Meu pai, agora avô coruja que lê histórias sobre justiça social para os netos, às vezes me olha com um misto de orgulho e arrependimento que diz mais que qualquer palavra poderia. Felipe aperta minha mão enquanto cortamos a fita de inauguração da nossa terceira unidade educacional, e sinto aquela certeza tranquila no peito. O verdadeiro sucesso não está nos aplausos que recebemos, mas nas vidas que tocamos, nas pontes que construímos e, principalmente, na paz que encontramos quando olhamos no espelho e finalmente reconhecemos, sem reservas, a pessoa que nos encara de volta.